Você já se perguntou o que aconteceu no céu antes de tudo existir? Antes da primeira estrela brilhar? Antes que o tempo tivesse nome? Algo aconteceu no coração de um anjo que mudaria o destino do universo inteiro. Na eternidade, onde só havia luz, uma sombra começou a se mover. Um ser criado para refletir a glória do Criador começou a olhar para si mesmo, e pela primeira vez se viu grande demais para adorar. Seu nome era Lúcifer, o portador da luz. Ele não era o inimigo, ainda. Era belo, sábio, perfeito em esplendor. Mas dentro dele, algo começou a mudar. O reflexo começou a desejar ser o sol. Enquanto os coros do céu cantavam diante do trono, uma melodia dissonante nascia em silêncio. Uma nota de orgulho que soava como um sussurro. Eu mereço mais. E foi assim que, em meio à harmonia da glória, o primeiro som de rebelião ecoou. Mas o que despertou tanto ódio? O que fez o portador da luz se transformar no pai das trevas? Não foi apenas inveja, nem poder. Foi algo mais profundo. Algo que ele nunca conseguiu aceitar. O plano de Deus. Antes que o mundo existisse, o Criador revelou um propósito. Algo que os anjos não compreendiam totalmente. Um plano que envolvia seres frágeis, feitos do pó, mas com a marca divina dentro deles. Deus mostrava que criaria o homem, e que mesmo sabendo da queda, já havia preparado o caminho da redenção. Um plano de amor, um plano de graça, um plano em que a liberdade seria a prova mais pura da adoração. E foi isso que o inimigo não suportou. Como aceitar que o Criador tão santo escolheria amar criaturas tão pequenas? Como suportar que seres feitos da terra receberiam o que ele havia rejeitado? Misericórdia. A luz que antes brilhava no trono se voltou contra o próprio propósito de Deus. O orgulho que começou como um pensamento se tornou revolta. E o céu, que antes era harmonia, se tornou campo de batalha. A história que poucos conhecem é que o ódio de Satanás não começou no Éden, começou no trono. Ele não odiava apenas o homem, ele odiava o plano, porque o plano revelava aquilo que ele nunca suportou, o amor que vence o merecimento. Enquanto o céu se movia para cumprir o propósito da criação, o anjo caído fazia sua escolha final, e o universo, pela primeira vez, viu algo impensável, uma criatura se levantando contra o Criador. A guerra não começou na terra, ela começou quando o orgulho quis ocupar o lugar da adoração, e desde então, todo o ódio, toda a mentira, toda a dor, nasceu de um mesmo motivo, o desejo de destruir o plano que ele não pôde impedir. Mas o que exatamente havia nesse plano que provocou tamanha fúria? Porque o amor de Deus se tornou o maior motivo de ódio do inimigo. Essa é a história que quase ninguém conta. E quando você entender o que realmente estava em jogo, vai perceber que essa guerra nunca terminou. Pausa dramática. E tudo começa com uma verdade que o inimigo tentou apagar desde o princípio. Mas antes de seguirmos, quero te pedir algo muito simples, mas profundo. Se até aqui, algo dentro de você se moveu, se essa história mexeu com seu espírito, se você sentiu um arrepio ou uma lembrança de algo que parece maior do que você, então esse vídeo é para você. Essas palavras não são apenas história antiga. Elas falam sobre o que está acontecendo agora, dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós que travamos batalhas que o mundo não vê. Então, se você já sentiu essa guerra dentro do coração, se alguma vez percebeu que há algo lutando contra o seu propósito, comente aqui. Eu sinto essa guerra. Porque essa frase simples é mais do que um comentário. É uma declaração espiritual. E antes que a próxima parte comece, deixa o seu like. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam ouvir o que o inimigo tentou silenciar. Cada curtida, cada comentário, é uma semente de verdade lançada onde muitos já perderam a esperança. E se você chegou até aqui, é porque há um motivo. Nada é por acaso quando se trata do plano de Deus. Então se inscreva agora no canal, não apenas para ver mais vídeos, mas para caminhar comigo nessa jornada de revelações que vão abrir seus olhos para o que realmente está acontecendo no mundo espiritual.
porque o que vem a seguir vai te mostrar o coração do inimigo como você nunca viu antes. Transição suave com som ambiente, luz diminuindo, tom de voz mais grave. Vamos voltar ao princípio, ao momento em que o anjo da luz olhou para o próprio reflexo. E o amor se transformou em orgulho. Antes do mal ter nome, havia beleza. Antes da queda, havia música. E antes da sombra, existia uma luz tão intensa que nenhum ser criado podia olhar sem se deslumbrar. No centro do céu, entre os rios de fogo e cristal, um ser foi formado com uma perfeição que ultrapassava o entendimento. Cada detalhe dele refletia a própria glória de Deus. Era como se o Criador tivesse pintado um retrato de sua própria majestade, e o chamado Lúcifer fosse o reflexo vivo dessa imagem. Ele não apenas via a glória de Deus, ele a carregava. Seu corpo brilhava como pedra preciosa, suas vestes eram tecidas de fogo e luz. E quando ele se movia, o som que ecoava não era apenas som, era adoração. A cada nota que saía dele, o céu inteiro respondia com reverência. Tudo nele apontava para o trono. Tudo o que ele era, existia para exaltar aquele que o havia criado. Mas algo começou a mudar. Não no som, mas no silêncio. Houve um instante em que o reflexo começou a se olhar demais. Lúcifer começou a notar o próprio brilho e se esquecer da origem da luz. E foi ali, nesse momento invisível, que nasceu o primeiro pecado do universo. Um pensamento. E se essa glória fosse minha? A adoração que antes fluía de dentro para fora começou a se inverter. O que era reflexo virou vaidade. O que era reverência virou comparação. E o que era pureza começou a se distorcer em algo que o céu jamais havia visto antes. Orgulho espiritual. É curioso, o primeiro pecado não foi uma ação, foi uma ideia. Não começou na terra, mas no coração de um anjo. E talvez seja por isso que até hoje o orgulho é o pecado mais silencioso e mais mortal. Ele começa onde ninguém vê. Lúcifer, o portador da luz, começou a desejar o trono. Ele queria ser adorado como Deus, mas o trono nunca foi feito para quem o cobiçasse, apenas para quem o merecesse. Enquanto os coros celestiais louvavam, algo dentro dele queimava. Mas já não era a presença divina, era o fogo da inveja. A harmonia perfeita do céu começou a vibrar com uma dissonância quase imperceptível. Os anjos que o seguiam sentiam algo estranho, mas não sabiam nomear. Era como se a melodia tivesse perdido uma nota essencial. O coração de Deus viu o que ninguém mais podia ver. Ele viu o nascimento de uma rebelião, não nos gestos, mas no desejo. E esse desejo era simples, mas devastador. Eu quero o que é dele. A luz que refletia agora competia com a fonte. E quando a luz tenta brilhar por si mesma, ela inevitavelmente se apaga. O céu não é um lugar de disputa, é um lugar de ordem. E toda vez que alguém tenta colocar o eu no centro, o equilíbrio é quebrado. Lúcifer começou a reunir em volta de si aqueles que admiravam seu brilho. Ele os encantava com palavras doces, como quem semeia dúvida disfarçada de revelação. Dizia: será que Deus é mesmo justo? Será que ele compartilha tudo o que tem conosco? Por que só um pode estar no trono? Essas perguntas ecoaram como veneno no ar puro do Éden celestial. E, pouco a pouco, a admiração virou confusão. A confusão virou divisão. E a divisão se tornou guerra. Mas antes da batalha estourar, o que Lúcifer mais odiava não era o castigo, era o plano. O plano de Deus ia revelar algo que ele jamais poderia suportar. Que o poder nunca foi o centro da glória. O amor era. Porque quando Deus revelou que criaria o homem, algo se quebrou definitivamente dentro dele. Como assim? Seres de pó receberiam o sopro divino. Como assim? Criaturas frágeis teriam dentro delas o mesmo espírito que um dia habitou no céu. Lúcifer não suportou. Para ele, aquilo era o auge da humilhação. A ideia de que seres tão pequenos seriam chamados filhos de Deus fez seu orgulho explodir. E é aí que a revolta se transforma em ódio. Não apenas contra o homem, mas contra tudo que o plano representava. A graça. Porque a graça
é aquilo que o orgulho jamais pode suportar. Ela dá valor a quem não merece e exalta quem se humilha. E foi isso que Satanás odiou. O fato de que Deus não seria glorificado apenas por sua força, mas por sua misericórdia. Desde então, tudo o que ele faz é tentar destruir a imagem de Deus no homem. Cada engano, cada tentação, cada ferida espiritual nasce dessa antiga inveja. Ele perdeu a glória e agora tenta apagar o reflexo dela dentro de você. Porque cada vez que um ser humano ama, perdoa ou volta para Deus, ele relembra o inimigo daquilo que ele perdeu para sempre. Essa é a verdadeira origem do ódio. Não é apenas rebeldia, é inveja da graça. E se você olhar bem, vai perceber que essa mesma guerra continua ecoando aqui dentro, onde orgulho e rendição ainda lutam todos os dias pelo trono do coração. Mas isso é só o começo, porque a história do orgulho que virou queda ainda vai revelar algo muito mais profundo. O que o inimigo viu e temeu quando Deus revelou o plano da cruz. Antes de seguirmos, se essa parte falou com você, comente aqui: eu escolho a luz. Essas 3 palavras representam o contrário do que Lúcifer escolheu. E cada vez que você as declara, você reafirma o propósito que o inimigo tentou apagar. Quando Deus revelou o seu plano, o céu inteiro parou. Era um decreto eterno, mas envolto em mistério, algo que nem os anjos mais próximos haviam compreendido completamente. O Criador, o Todo-Poderoso, o Infinito, decidiu revelar a face mais inesperada da sua glória, o amor que se entrega. Lúcifer, o portador da luz, que antes caminhava entre pedras de fogo, ouviu as palavras do Altíssimo e sentiu algo dentro dele se romper. Deus falava de uma criação, seres à sua imagem, não formados de chama, mas de pó, e o Espírito pairaria sobre eles. O mesmo Espírito que antes percorria as esferas do céu agora habitaria em criaturas feitas da terra. Para muitos anjos isso era mistério. Para ele foi ofensa. Como o Todo-Poderoso poderia colocar sua essência dentro de algo tão frágil? Como o Criador poderia amar criaturas que nem existiam ainda? Mais do que amava aquele que já brilhava há eras diante do trono. A inveja começou ali, não como um grito, mas como uma chama silenciosa. Lúcifer começou a se perguntar por que Deus criaria algo tão pequeno para refletir algo tão grande. E essa pergunta, alimentada pelo orgulho, tornou-se a semente do ódio. Ele olhou para o plano de Deus e o que viu foi o próprio fim da sua glória. Porque se o homem fosse feito à imagem e semelhança do Criador, o centro da adoração deixaria de ser o reflexo da luz e se voltaria para a origem dela. O trono que ele tanto desejava seria cercado por criaturas que o superariam em algo que ele jamais poderia ter novamente: a graça. Foi então que ele percebeu. O plano de Deus era mais do que criar. Era redimir. E redimir significava perdoar. Mas o perdão é algo que o orgulho nunca entende. Como um Deus tão santo poderia amar tantos seres que ainda iriam errar? Como ele poderia dar uma segunda chance a quem nem havia nascido? Essas perguntas não cabiam em Lúcifer. Ele não compreendia o amor que não exige perfeição. Ele conhecia a santidade, mas não o coração. Sabia da justiça, mas não da misericórdia. E foi esse contraste que o destruiu. Deus mostrou o plano. Um mistério escondido desde a eternidade. O Cordeiro seria entregue antes mesmo da fundação do mundo. O céu inteiro se encheu de silêncio. Havia beleza e dor naquelas palavras, porque o Criador falava de um sacrifício que ainda não havia acontecido, mas que já estava decidido. E naquele instante, algo dentro de Lúcifer gritou. Não em voz alta, mas em revolta. O amor que se entregaria por criaturas imperfeitas foi a gota que transbordou o cálice do seu orgulho. Ele odiou o plano, porque o plano expunha tudo o que ele havia perdido. O plano mostrava que o verdadeiro poder não está em ser exaltado, mas em se humilhar. E que a maior glória não está em ser servido, mas em servir. O inimigo entendeu que o centro do universo não seria mais o trono, mas a cruz. E esse pensamento o consumiu. Porque a cruz é a prova eterna de que o amor vence o orgulho, e o orgulho nunca suporta perder.
Desde então, Satanás não apenas se rebelou contra Deus, ele se rebelou contra o amor. Por isso ele odeia o homem. Porque o homem é o lembrete vivo de que Deus escolheu a humildade como caminho da glória. E cada vez que um ser humano dobra os joelhos, ele revive a cena que o inimigo mais teme, o momento em que a luz se curva diante do amor. O ódio dele não é simples. Ele não odeia por raiva apenas, mas por vergonha. Porque a cada ato de bondade, a cada perdão, a cada lágrima sincera de arrependimento, o céu relembra o universo inteiro que o plano de Deus funcionou, que o mal não venceu, e que a queda dele, por mais brilhante que tenha sido, se tornou a prova viva de que não há beleza sem submissão. O que o inimigo não esperava era que, mesmo sabendo da rebelião, Deus não mudaria o plano, porque o amor não é reativo. Ele é soberano. E a graça, ao contrário do orgulho, não desiste. Foi aí que o ódio dele se transformou em propósito. Ele passou a querer destruir tudo o que lembrasse o coração do Criador. A imagem, a voz, o reflexo, o homem. Porque o homem carrega dentro de si o que ele perdeu para sempre, a presença. E quanto mais o Espírito habita em nós, mais ele sente a distância entre o que ele foi e o que jamais poderá voltar a ser. Por isso, toda vez que você sente medo, culpa ou desânimo espiritual, saiba que há uma voz tentando te convencer de que você não é digno. Mas essa é a mesma voz que um dia quis ser Deus, e descobriu que o poder sem amor não tem trono. E enquanto o céu preparava o palco da redenção, o inimigo arquitetava o palco da queda. Porque se ele não podia alcançar o trono, tentaria derrubar a criação. E foi ali, entre o orgulho ferido e a inveja da graça, que começou a guerra invisível, a batalha que até hoje ecoa dentro de cada coração humano. Mas essa ainda não é a parte mais sombria da história. Porque o que ele planejou a seguir não foi apenas uma rebelião, foi uma tentativa de corromper o próprio plano da salvação. Antes de continuarmos, se essa parte te fez enxergar algo novo, escreva nos comentários. Eu escolho permanecer. Essa frase é o contrário da escolha que Lúcifer fez. E toda vez que você a declara, você reafirma o lado da eternidade que escolheu estar. Foi sutil. A rebelião não começou com gritos nem trovões, mas com uma ideia. Uma simples ideia. Pequena o suficiente para parecer inofensiva, mas poderosa o bastante para mudar o destino do universo. Lúcifer não atacou Deus com espadas, mas com palavras. E a arma dele foi o questionamento. Por que apenas ele deve ser exaltado? Será que o trono é mesmo imutável? E se houver outro caminho, outro tipo de glória? Essas sementes foram lançadas não apenas nos céus, mas nas mentes de seres que nunca haviam conhecido dúvida. Até então, o céu era pura harmonia, um lugar onde o som da adoração fluía sem interrupção. Mas bastou uma insinuação para que o louvor começasse a perder o ritmo. O inimigo entendeu que a rebelião não precisa ser imediata. Ela apenas precisa ser plantada. E quando a semente é o orgulho, ela cresce rápido. Ele sabia como falar, como seduzir, como parecer justo mesmo estando errado. Falava de liberdade, mas desejava controle. Falava de honra, mas buscava domínio. Falava de igualdade, mas sonhava em ser adorado. E o mais assustador é que muitos ouviram. Anjos de luz, criados para refletir a glória de Deus, começaram a refletir a vaidade dele, e aos poucos, o céu foi dividido. Imagine isso por um instante. 1/3 das hostes celestiais, incontáveis seres, olhando para o mesmo trono que sempre brilharam diante dele, e de repente, duvidando. A dúvida se tornou o eco mais sombrio da eternidade, e o silêncio do céu foi cortado pelo som da escolha. Mas não se engane, o inimigo não se via como rebelde. Ele se via como reformador. Na mente dele, não era rebelião, era justiça. Por que Deus deve ter todo o poder? Ele pensava. Se todos fomos feitos de luz, por que apenas ele deve governar? Foi assim que nasceu a primeira distorção espiritual da história. A ideia de que o Criador e a criatura são iguais. E é por isso que, até hoje, toda rebelião humana contra Deus nasce do mesmo engano, o desejo de ser o próprio Deus.
Enquanto o orgulho florescia no coração de Lúcifer, algo ainda mais sombrio nascia com ele: a manipulação. Ele não apenas queria se elevar, ele queria convencer os outros a fazerem o mesmo. E foi aí que o mal começou a ganhar forma. Porque o mal, antes de ser um ato, é uma influência. É o momento em que o ego se coloca no centro e empurra Deus para a margem. A presença de Deus começou a parecer distante para aqueles que se deixaram contaminar. A luz que antes aquecia passou a queimar. E o som da adoração foi substituído pelo som do orgulho ecoando pelos corredores do céu. Mas Deus via tudo. E ainda assim, não o interrompeu. Porque o amor verdadeiro não força ninguém a permanecer. O amor sempre permite a escolha, até mesmo a escolha de se afastar dele. E foi essa liberdade que o inimigo usou como arma. Ele transformou o dom da escolha em instrumento de destruição. E essa é a ironia mais dolorosa do universo. O livre-arbítrio, criado para expressar amor, foi usado para rejeitá-lo. Enquanto os anjos fiéis choravam, o inimigo reunia seguidores. Cada olhar de dúvida era uma vitória. Cada pensamento de orgulho era um novo soldado. E assim, o céu, que sempre havia sido um lugar de perfeita harmonia, começou a se preparar para a primeira guerra. O brilho de Lúcifer ainda era intenso, mas agora havia algo diferente em seu olhar. O reflexo da glória se misturava com algo que nunca existira antes: escuridão. Ele havia mudado por dentro, mas ainda tentava parecer o mesmo. E talvez essa seja a marca mais perigosa do mal. Ele sempre se disfarça de luz. Então, imagine um momento em que Deus se levantou do trono. O som da glória percorreu o firmamento. O universo inteiro parou. E pela primeira vez, a presença dele não foi motivo de adoração. Foi motivo de confronto. Não havia como voltar atrás. O que nasceu como dúvida agora era um império de rebeldia. E a guerra invisível que começaria dali marcaria para sempre a história da criação. Mas o que o inimigo não sabia é que o próprio ato da rebelião seria usado por Deus como parte do plano. Porque o amor é tão soberano que até a revolta do inferno serve para revelar sua grandeza. E antes que a espada da justiça se erguesse, o céu inteiro viu algo que nunca havia presenciado. O amor chorando. Sim, o próprio amor, ferido, mas firme. Porque Deus sabia o que viria. E mesmo prestes a expulsar o primeiro dos anjos caídos, ele ainda desejava que de alguma forma ele voltasse. Mas o orgulho não conhece arrependimento. E quando o amor foi rejeitado, o som que ecoou nas alturas não foi o de derrota. Foi o início da separação. E foi assim que a semente da rebelião germinou, não apenas no céu, mas em cada coração que um dia escolheria o mesmo caminho, o de achar que pode viver sem Deus. Antes de continuarmos, se essa parte falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho permanecer fiel. Essas 3 palavras são mais do que uma frase. São um lembrete de que a mesma escolha feita no céu ainda acontece dentro de nós, todos os dias. O instante chegou. O silêncio que antecedeu a guerra foi mais ensurdecedor que o som da própria batalha. Nenhum anjo ousava respirar. O firmamento, que sempre pulsara em harmonia, agora tremia entre 2 forças, a glória e o orgulho. De um lado, o brilho eterno do trono. Do outro, a luz corrompida de quem ousou desafiar o próprio Criador. Lúcifer, o portador da luz, agora carregava a sombra do seu próprio desejo. O olhar dele não refletia mais o céu, mas o abismo. E quando a primeira palavra de confronto foi pronunciada, a eternidade testemunhou algo que jamais havia acontecido: a separação entre luz e trevas. Não houve demora. A presença de Deus, quando se move, não precisa de exércitos, ela é o exército. Mas o amor, mesmo sendo justo, nunca é cruel. Antes de qualquer expulsão, houve misericórdia. Um último convite ecoou: volta. Mas o eco se perdeu no abismo do orgulho. Lúcifer não respondeu. E o silêncio dele foi a sentença. Foi então que o som da glória se transformou em trovão. O firmamento se abriu, e o que antes era apenas rumor tornou-se realidade. A primeira guerra espiritual do universo. Imagine essa cena: anjos de luz e anjos caídos colidindo em pleno ar, raios cruzando os céus,
constelações estremecendo diante da presença de Deus. A própria criação tremia. Mas o trono não se moveu, porque Deus nunca luta para vencer, ele luta para ensinar. E enquanto o caos se espalhava, o amor ainda chorava. A queda não foi apenas física, foi moral, foi espiritual, foi eterna. O brilho de Lúcifer se apagou à medida que caía. Cada metro de distância do trono era um pedaço da sua glória sendo arrancado. Ele havia desejado reinar, e agora reinaria sobre o nada. Quando o céu se calou, um novo som ecoou. O som da ausência. Um vazio que nenhum louvor conseguia preencher. O lugar que antes fora dele, agora brilhava vazio, como uma ferida aberta no meio da eternidade. Os anjos olhavam em silêncio. E pela primeira vez, o amor foi visto como vulnerável. Não porque tivesse falhado, mas porque havia permitido que a escolha fosse real. O inimigo caiu, mas a rebelião dele não ficou para trás. Ela se espalhou como um eco, descendo com ele. E onde quer que tocasse, deixava cicatrizes, dimensões fragmentadas, espaços distorcidos pela ausência da presença divina. A criação gemeu, os céus choraram, e o universo viu o amor ferido pela primeira vez. Mas até na queda havia um propósito. Deus não foi pego de surpresa. Nada daquilo era improviso, porque antes que o mal surgisse, o bem já tinha um plano para vencê-lo. A cruz, ainda distante no tempo, já existia no coração de Deus. O inimigo, cego pelo próprio ódio, não percebeu que cada passo de rebelião o aproximava da sua derrota. Ele acreditava ter criado um império fora da glória. Mas, na verdade, havia se prendido dentro do próprio abismo que construiu. O inferno não nasceu como punição, nasceu como consequência. É o resultado natural de tentar viver sem a presença. Enquanto o brilho dos céus voltava a se estabilizar, uma sombra se formava na criação. A ausência de Lúcifer deixou um vazio que se tornaria palco do próximo ato. A Terra. Um novo mundo seria formado, e Deus o faria com um detalhe que mudaria tudo. Um ser capaz de escolher. Não anjos, mas filhos. Não servos, mas portadores da sua imagem. O inimigo observava das trevas, e quando viu a luz da criação sendo acesa, algo nele se quebrou de vez. A inveja nasceu. A dor da rejeição se transformou em ódio. E o plano de Deus, aquele que ele tentou destruir, estava prestes a se manifestar de forma ainda mais gloriosa. A criação do homem. O silêncio do céu deu lugar a um novo som. Haja luz. E a história recomeçou. Mas o inimigo não se conformou. Ele não podia mais tocar o trono. Então decidiu atacar a imagem do trono. O ser humano se tornaria o novo campo de batalha. E assim, o mesmo espírito de rebelião que começou nas alturas desceu à terra. Mas o que o inimigo não sabia é que, ao tentar destruir o homem, estava apenas acelerando o cumprimento de um plano muito maior. Um plano que, no final, revelaria o que o céu sempre soube. O amor é invencível. Antes de seguirmos, quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Se até aqui, algo em você sentiu esse peso espiritual, essa mistura de dor e esperança, escreva nos comentários. Eu permaneço do lado da luz. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração. Uma forma de dizer, mesmo em meio à guerra invisível, eu escolho permanecer firme. Quando o silêncio pós-queda pairou sobre o céu, muitos anjos ainda tentavam compreender. Por que o Criador permitiu aquilo? Por que a rebelião não foi impedida antes que começasse? O universo inteiro parecia conter a respiração diante do mistério. Mas Deus não reagia com desespero. Ele já estava em movimento. Antes mesmo da fundação do mundo, o plano já existia. Não como uma resposta à falha, mas como a revelação suprema do amor. Nada pegou o Altíssimo de surpresa. O trono não tremeu diante da queda. Ele se preparava para a redenção, porque o amor de Deus nunca é apenas protetor. Ele é criativo. Ele transforma tragédias em caminhos de glória. O inimigo acreditava ter ferido o coração do Pai. Mas, na verdade, apenas expôs o quanto esse coração era infinito. Enquanto o ódio criava distância, o amor arquitetava a aproximação. E foi nesse momento, nesse silêncio entre a queda e a criação, que nasceu o plano.
O plano da redenção. A ideia de um novo ser não foi casualidade. O homem não seria apenas mais uma criatura. Seria um reflexo. Um espelho da imagem divina, moldado do pó, mas portando algo que nem os anjos possuíam: a liberdade para amar. O amor verdadeiro só é completo quando pode ser escolhido. E Deus desejava ser amado não por dever, mas por decisão. Foi então que no coração do invisível, o Espírito se moveu sobre o caos. As águas ainda lembravam o eco da queda, frias, densas, cheias de silêncio. Mas quando a voz divina ecoou: haja luz, não era apenas o nascimento da matéria. Era o anúncio de uma promessa. A luz não foi criada para iluminar o mundo, mas para revelar o propósito. O brilho da criação era, na verdade, o reflexo do amor que o inimigo tentou apagar. Enquanto o universo era pintado de cor e vida, o plano se desenrolava como uma sinfonia. Cada detalhe da natureza era uma metáfora divina. O sol, símbolo do filho que viria. A água, figura do espírito que restaura. O pó, lembrança de que até o insignificante pode carregar a eternidade dentro de si. Mas o inimigo observava. Das sombras, ele via a beleza surgindo e a ira crescendo dentro dele. Como podia o Criador dar tanto valor a algo tão frágil? Como podia aquele ser, feito de pó, ocupar o lugar de honra que ele perdera? E é nesse ponto que o ódio de Satanás pelo plano de Deus se torna absoluto. Porque ele não odiava apenas o homem. Ele odiava o que o homem representava. Cada batimento humano era um lembrete de que o amor venceu. Enquanto isso, o céu contemplava o nascimento de algo inédito. A terra como palco da graça. Os anjos observavam maravilhados. Cada estrela parecia cantar, enquanto as montanhas surgiam, os mares se abriam e o sopro da vida se aproximava. E quando Deus moldou o homem, o universo inteiro silenciou novamente. Houve um instante de reverência, como se toda a criação soubesse que estava diante de algo eterno. Deus se inclinou. O pó ganhou forma. E então, o fôlego. A vida entrou, e o homem abriu os olhos. Não havia ainda culpa, nem dor, nem medo. Havia apenas presença. O Éden não era apenas um jardim, era um reflexo do coração de Deus. Ali, cada árvore, cada vento e cada raio de luz revelavam o que o trono sempre quis mostrar. O amor perfeito cria, mesmo sabendo que será traído. Mas o inimigo, ao ver a cena, sentiu algo que nunca havia sentido antes: impotência. Ele já não podia voltar, já não podia mudar o decreto. E foi ali, diante do primeiro homem, que o ódio se transformou em propósito. Ele decidiu destruir o plano não com força, mas com sutileza. Não com guerra, mas com sedução. Ele sabia que, se pudesse ferir o amor, feriria o próprio Deus. E foi assim que o plano de redenção começou, antes mesmo da queda do homem. O amor preparou a salvação antes que o pecado existisse, porque o amor de Deus nunca é uma reação, é uma decisão. E enquanto o Éden florescia, o céu sabia. Logo viria o momento em que o homem teria de escolher entre a voz da presença e a voz da serpente. Mas esse é o mistério do amor. Ele não força, ele convida. E quando o convite é recusado, ele se transforma em sacrifício. Porque o amor verdadeiro não foge da dor. Ele a abraça. O vento no Éden era diferente. Não apenas soprava, cantava. As folhas se moviam em harmonia com o pulsar da presença divina. Tudo vivia. Tudo respirava Deus. O homem e a mulher caminhavam sem medo, nus diante da glória, e não havia vergonha. O coração humano batia no mesmo compasso do Criador. Mas nas sombras de um jardim perfeito, algo silencioso começava a se mover. O inimigo observava. Com olhos que já tinham visto o trono, ele agora fitava o pó que ousou carregar a imagem daquele que ele tentou substituir. Aquela forma humana, frágil, respirando graça, era como uma ferida aberta em seu orgulho. Cada sorriso de Adão, cada olhar de Eva, era como uma lembrança viva do que ele perdera para sempre. E foi ali que o ódio se transformou em estratégia. O plano de Deus era simples e puro, comunhão. Mas a simplicidade é o que o mal mais teme, porque a pureza é sua maior fraqueza. O inimigo sabia que não poderia vencer a força de Deus,
Então decidiu atacar sua imagem. E essa imagem estava refletida no homem. Destruir o reflexo seria ferir o próprio coração do Criador. Ele não veio com trovões, nem com gritos. Veio como sussurro. O mal nunca chega anunciando quem é. Ele chega disfarçado de possibilidade. Na voz da serpente, o orgulho antigo se vestiu de curiosidade. A dúvida foi a primeira semente. Será que Deus disse mesmo? Essa foi a sentença que rachou o espelho da eternidade. A desconfiança substituiu a confiança. E no instante em que o homem duvidou do amor, algo se partiu no universo. O Éden, que antes pulsava vida, pareceu reter o ar. As flores murcharam, o vento cessou, o reflexo se quebrou. Não foi apenas uma fruta, foi um trono sendo disputado dentro da alma humana. O inimigo havia vencido a primeira batalha da guerra invisível, fazer o homem desejar ser o próprio Deus. Mas há algo que Satanás nunca entendeu. Deus não se surpreende com quedas, ele já escreve redenções. Mesmo naquele instante em que o pecado fez ecoar sua primeira nota na criação, o olhar do Criador não foi de ódio, mas de dor amorosa. Deus não gritou. Ele procurou. Adão, onde estás? Não era uma pergunta geográfica, mas espiritual. Era o amor chamando o reflexo quebrado de volta à origem. Adão se escondeu. Eva chorou, e o inimigo sorriu. Pela primeira vez desde a queda, ele sentiu que havia ferido o coração de Deus. Mas o que ele não sabia é que aquele mesmo coração já havia preparado o antídoto. Aquele que seria ferido pisaria, um dia, na cabeça da serpente. O Éden se tornou o primeiro campo de batalha. O homem, o primeiro prisioneiro. E o sangue, o primeiro símbolo. O próprio Deus cobriu a nudez deles com peles. O primeiro sacrifício. A pureza perdida foi vestida pela graça. Mesmo fora do jardim, a presença ainda o seguia. A voz ainda chamava. E a promessa ainda ecoava. Da semente da mulher virá aquele que esmagará o mal. Mas o inimigo agora tinha um novo alvo. Se não podia derrotar Deus diretamente, tentaria corromper sua imagem em toda a humanidade. A cada geração ele plantaria orgulho, inveja e medo. A cada coração, ele sussurraria a mesma mentira. Você não precisa de Deus. E assim começou a guerra mais antiga, não entre reinos, mas dentro do próprio homem. Porque o campo de batalha agora era interior. E a imagem divina que antes brilhava sem mancha passou a refletir sombras. O homem passou a confundir liberdade com independência, poder com plenitude e conhecimento com verdade. Mas ainda que o reflexo estivesse rachado, Deus via beleza nos estilhaços. Ele não desistiria do que criou à sua semelhança. O inimigo pensava ter vencido, mas mal sabia ele que o amor usaria até o pecado como palco para a redenção. O homem cairia sim, mas cairia em direção à graça. Porque onde o ódio planta destruição, Deus planta esperança. E enquanto as gerações se multiplicavam, o céu já traçava o caminho de volta. O amor esperaria pacientemente o dia em que o reflexo seria restaurado. Não à força, mas por escolha. As eras passaram, e o eco do Éden ainda ressoava nas profundezas da alma humana. Mesmo longe do jardim, o homem ainda carregava dentro de si a lembrança de um lar que nunca mais viu. Era como uma saudade que não tem nome, uma memória espiritual que o inimigo tentava apagar, pouco a pouco. E foi nesse vazio que o reino das trevas começou a se erguer. O mal não constrói com pressa. Ele sussurra primeiro, depois convence. E quando o coração já não distingue luz de sombra, ele ergue tronos onde antes havia altares. A humanidade começou a esquecer o som da voz de Deus. A presença que antes era natural se tornou distante. O reflexo da glória foi trocado pela busca do poder. Satanás não precisava mais aparecer, bastava distorcer. O mesmo dom que o homem recebeu para criar, ele agora usava para corromper. Altares foram levantados, mas não ao Deus verdadeiro. Imagens, rituais e sacrifícios começaram a surgir como cópias quebradas do que existia no céu. E assim nasceu o que a Bíblia chama de principados e potestades, espíritos organizados, forças espirituais que tomaram forma sobre nações, ideias e culturas.
Não eram apenas demônios soltos no ar. Eram inteligências sombrias, arquitetando sistemas inteiros para afastar o homem da verdade. O reino das trevas não é feito apenas de horror e caos. Ele também sabe se vestir de beleza. O inimigo aprendeu que a mentira mais perigosa é aquela que parece verdade. Por isso, ele começou a oferecer o que o coração humano mais desejava: sentido, poder, identidade. Mas tudo isso sem Deus. Religiões nasceram, impérios se ergueram, e o homem passou a adorar sua própria criação. Era o orgulho original tomando forma na terra. No céu, o trono de Deus continuava inabalável. Mas na terra, o inimigo erguia réplicas, reinos, cidades e templos que refletiam sua ambição caída. O ouro, o fogo, o sangue e o medo se tornaram a base de sua adoração. E cada vez que o homem se curvava diante de um ídolo, uma nova corrente era forjada na alma. A adoração, que deveria libertar, agora escravizava. Mas mesmo ali, entre sombras e ruínas, ainda havia vestígios da luz. Profetas, sonhos e sinais mantinham acesa a chama da promessa. O céu nunca deixou de falar. Apenas sussurrava em meio ao ruído do mundo. E a cada geração, uma voz se erguia dizendo: o verdadeiro rei ainda virá. Enquanto o homem construía torres para alcançar o céu, Deus descia para confundir as línguas. Enquanto reinos se levantavam em glória passageira, o plano eterno continuava avançando em silêncio, porque o amor não compete com o mal, ele o vence por rendição. E mesmo quando parecia que as trevas dominavam tudo, o céu já preparava o caminho para a luz nascer de novo. O inimigo, porém, acreditava estar vencendo. A corrupção humana havia alcançado as estruturas da terra. O sangue inocente jorrava em nome de deuses falsos. O ódio crescia como uma sombra sobre as nações. E no trono das trevas, ele ria. Não com alegria, mas com vingança. Cada pecado era, para ele, uma cicatriz aberta no coração de Deus. Mas o amor não recua diante das trevas. Ele as atravessa. E foi ali, no meio da escuridão mais densa, que o céu começou a mover peças que o inferno não conseguia ver. Um povo seria separado. Uma linhagem seria preservada. Uma promessa tomaria forma no ventre de uma mulher. Porque a distorção não duraria para sempre. A mentira não teria a última palavra. E o reino das trevas, que parecia crescer sem resistência, logo descobriria que cada movimento seu estava apenas preparando o palco para a maior reviravolta da história. Mas antes que a luz nascesse, a sombra ainda precisava crescer. O inimigo não desistiria sem lutar. E o campo de batalha seria o coração humano, o mesmo onde tudo começou. Enquanto o mundo se perdia entre ídolos e impérios, o céu olhava para a terra com propósito. A humanidade havia se afastado, mas o plano de redenção nunca saiu do controle de Deus. Porque quando o mal se espalha, o amor se concentra. E foi nesse cenário de escuridão que Deus decidiu agir de uma forma diferente. Não com anjos, nem com fogo, mas com uma promessa. Uma promessa feita a um homem comum, um homem que vivia entre povos idólatras, em uma terra mergulhada em sombras espirituais. Mas algo nele chamou a atenção do céu. Não era poder, nem pureza, era fé. A fé que ainda acredita mesmo quando o mundo inteiro duvida. E assim começou a linhagem da promessa. Deus falou, e a voz que um dia formou o universo agora se inclinava para sussurrar a um coração humano. De ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas palavras romperam o silêncio das eras. Não eram apenas sobre descendência, eram sobre destino. O céu estava marcando uma linha espiritual dentro da história humana. Uma linhagem que não seria definida apenas por sangue, mas por fé, por obediência, por entrega. Mas o inimigo ouviu. E desde aquele dia, a guerra mudou de forma. Se antes era travada nas alturas, agora se moveria entre famílias, nações e corações. Cada promessa feita por Deus se tornava um alvo. Cada ventre escolhido, uma ameaça. Cada geração nascida dessa linhagem carregava o peso de um plano celestial e a marca de uma guerra invisível. O inimigo tentou corromper, desviar, destruir, mas o fio da promessa jamais se rompeu. Mesmo quando reis falharam, quando o povo se desviou,
Quando o silêncio de Deus parecia longo demais, a chama continuava acesa, porque o plano não dependia da força do homem, mas da fidelidade do próprio Deus. Séculos passaram, impérios caíram, e o mundo parecia se esquecer da promessa. Mas Deus nunca esquece. Ele a escondia em lugares improváveis, em tendas no deserto, em lágrimas de mulheres estéreis, em pastores anônimos cuidando de ovelhas. O céu não procurava perfeição, procurava coração. E era ali, entre os pequenos e desprezados, que a promessa se mantinha viva. Enquanto o inimigo levantava tronos de orgulho, Deus construía sua história com alicerces de humildade. Enquanto o mal buscava domínio, o céu buscava fé. E cada ato de obediência, cada sim silencioso, cada lágrima entregue, se tornava parte da arquitetura divina que o inferno jamais compreenderia. A linhagem da promessa não era apenas uma genealogia. Era um caminho espiritual, pavimentado por homens e mulheres que escolheram acreditar, mesmo quando não entendiam. Eles eram sombras do que viria, fragmentos de uma imagem que ainda não havia se revelado por completo. Porque no fim, toda a promessa apontava para um nome, uma cruz, uma vitória. Mas o inimigo ainda não sabia disso. Ele apenas sentia que algo estava se movendo. Profecias começavam a se espalhar. Os céus pareciam inquietos. E a terra, prestes a testemunhar o início de algo que mudaria tudo. A promessa estava prestes a tomar forma. Não mais em palavras, mas em carne. Não mais em sombras, mas em luz. E o céu inteiro se inclinava, como quem prende o fôlego, à espera do momento em que a eternidade entraria no tempo. Porque o plano de Deus não era apenas redimir o homem, era restaurar tudo o que o orgulho havia destruído. E a linhagem da promessa era o fio condutor desse resgate. Cada geração era um degrau, um passo mais perto da redenção. Mas o inimigo, em sua fúria, estava prestes a cometer o maior erro da história. Um erro que selaria seu destino para sempre. Por séculos, o céu observou em silêncio. Os anjos, que um dia testemunharam a criação do mundo, agora olhavam para a terra e viam dor, confusão e escuridão. A promessa parecia distante demais. As vozes dos profetas haviam se calado, e o povo vivia como quem carrega uma saudade que não entende. O silêncio de Deus não era ausência, era preparação. Porque o momento mais esperado desde a queda estava prestes a acontecer. O próprio Criador estava prestes a atravessar a distância entre o trono e o pó. Nenhum rei percebeu, nenhum império se preparou. Enquanto os poderosos dormiam cercados de ouro, o céu escolheu uma estrebaria esquecida, uma noite fria, um lugar onde ninguém olharia, e ali, envolto em palha e luz suave, nasceu aquele que carregava o próprio fôlego da eternidade. O Verbo se fez carne. A eternidade se vestiu de tempo. O infinito respirou entre os mortais. A cena era silenciosa, mas os céus estavam em festa. Anjos desceram para cantar sobre campos cobertos de orvalho, e pastores, homens simples, anônimos, foram os primeiros a ouvir. Hoje nasceu o Salvador. A terra, que antes gemia em trevas, agora respirava luz. Era o primeiro sopro da nova criação, o início da restauração. Mas naquele mesmo instante, algo também se moveu nas sombras. O inferno estremeceu. O mesmo ódio que começou no céu reacendeu no coração do inimigo. Satanás percebeu o que estava acontecendo e entendeu que o plano de Deus havia escapado de seu controle. O rei havia vindo, mas de uma forma que ele jamais imaginaria. Não em poder, mas em fraqueza. Não com espadas, mas com amor. O plano que ele tanto odiava agora caminhava em pés humanos. Desde o nascimento, o filho foi caçado. Reis decretaram morte, crianças foram sacrificadas, e o mal tentou apagar a luz antes que ela crescesse. Mas cada tentativa apenas confirmava a profecia. Deus estava movendo as peças no tabuleiro do tempo com precisão divina. Nada era coincidência. Cada lágrima, cada viagem, cada silêncio tinha propósito. Enquanto o menino crescia, o céu o observava com reverência. O Criador aprendendo a andar entre as criaturas. A voz que ordenava as estrelas agora pronunciava palavras humanas. As mãos que moldaram o universo agora tocavam feridas. Aquele que um dia habitou em glória,
agora se misturava à poeira dos caminhos. E o inimigo via tudo, impotente. Sua fúria crescia a cada passo, a cada milagre, a cada palavra que libertava corações. Ele tentou corromper, tentou enganar, tentou oferecer atalhos de poder. Mas o Filho não veio para reinar segundo os moldes da terra. Veio para vencer de um jeito que o inferno nunca poderia prever, pela entrega. A encarnação foi a maior humilhação da glória e o maior golpe contra as trevas, porque o diabo sempre entendeu força, mas nunca compreendeu amor. E ali estava o amor, caminhando entre os homens, com olhos que viam o invisível e um coração que já carregava o peso da cruz. Cada olhar, cada gesto, cada cura era uma semente de redenção sendo plantada. A guerra não era mais distante, estava acontecendo no meio da humanidade. A luz e as trevas agora andavam lado a lado. O céu e o inferno compartilhavam o mesmo palco. E o inimigo sabia. Algo grande estava prestes a acontecer. O Cordeiro estava se aproximando do altar. O Filho do Homem caminhava, passo a passo, em direção ao lugar onde o amor se tornaria sangue. E quando isso acontecesse, nada, nem mesmo o inferno, poderia deter o plano de Deus. O tempo havia amadurecido o plano. O céu inteiro observava em silêncio. Os anjos, aqueles que presenciaram a rebelião no princípio, agora olhavam, com espanto e lágrimas, para o cenário mais improvável. O Filho do Deus Altíssimo, curvado sob o peso de uma cruz. O Verbo que um dia pronunciou, haja luz, agora caminhava entre sombras humanas, ferido, sangrando, em meio à poeira e zombarias. Era o momento que o inferno esperava e que o céu havia preparado. As trevas acreditavam que estavam vencendo. Cada chicote, cada espinho, cada cravo era uma risada de Satanás ecoando no abismo. Ele via o Filho de Deus desfigurado, pendurado, aparentemente derrotado, e pensava: finalmente o trono será meu. Mas o que ele não sabia é que aquele trono nunca esteve vazio. Mesmo ali, ensanguentado e aparentemente em silêncio, o Cordeiro reinava. Naquele madeiro, o plano que o inimigo mais odiava estava se cumprindo com perfeição divina. O amor, o mesmo amor que criou o universo, o mesmo que não desistiu após a queda, agora se deixava crucificar. Cada gota de sangue era uma sentença de perdão escrita no invisível. Cada respiração ofegante era uma declaração: eles valem o sacrifício. O céu inteiro se calou quando o Filho ergueu os olhos e disse: está consumado. Essas 3 palavras foram o grito mais poderoso da eternidade. O inferno tremeu. As correntes do medo começaram a se romper. O véu do templo se rasgou, e aquilo que antes era inalcançável, a presença de Deus, agora estava aberta para todos. O inimigo percebeu tarde demais. O que ele pensou ser uma vitória foi, na verdade, o início de sua ruína. Porque o Calvário não foi uma tragédia. Foi uma inversão cósmica. O lugar onde o amor se transformou em arma. Onde a fraqueza derrotou a força. Onde o silêncio desarmou o rugido do inferno. Enquanto o corpo do Filho era colocado no túmulo, o mundo acreditava que tudo havia acabado. Mas o céu sabia. O terceiro dia estava chegando. Nos bastidores da eternidade, o Pai preparava o momento em que a própria morte ouviria o impossível, uma voz ressurgindo no meio do sepulcro. E quando a pedra rolou, o inferno soube que estava perdido. O trono que ele desejou conquistar agora brilhava com uma glória que o consumia. O Cordeiro venceu. O plano que o diabo odiou desde o início foi concluído. E o amor triunfou. Mas a história não termina ali. Porque esse mesmo amor continua atravessando séculos, alcançando corações, quebrando cadeias invisíveis. Cada pessoa que entende o que aconteceu naquela cruz carrega dentro de si um reflexo desse poder. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos ainda se move, chamando, restaurando, transformando. O inimigo continua odiando o plano de Deus, mas agora ele teme cada vez que alguém o descobre. Porque toda vez que um coração entende o que realmente aconteceu no Calvário, o inferno perde mais uma batalha. Então, se você chegou até aqui e sentiu algo despertar dentro de você, não ignore isso. Isso não é emoção. É o eco do plano que o inferno tentou destruir e falhou. Comente aqui embaixo:
Eu creio no poder da cruz. E se essa mensagem te tocou, deixe seu like e se inscreva, porque estamos apenas começando a revelar as histórias que o inimigo tentou apagar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez algo dentro de você tenha se movido. Talvez uma lembrança antiga tenha voltado. Ou talvez, só talvez, o Espírito Santo tenha te lembrado de que essa história também é sobre você. O plano que Satanás odiou desde o princípio ainda está vivo. E cada pessoa que o reconhece, que decide caminhar na luz, se torna parte dessa vitória eterna. Então, se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo. Eu recebo. Essa simples frase é um ato de fé. É você dizendo em voz alta que crê no amor que venceu o inferno. E se o que você ouviu hoje te tocou, deixe o seu like. Não é só um gesto, é uma forma de dizer ao algoritmo e ao mundo que ainda há pessoas sedentas pela verdade, pela presença e pela revelação de Deus. E antes de sair, se inscreva neste canal. Porque aqui, cada história, cada palavra e cada revelação tem um propósito. Te lembrar de que o céu ainda fala e que o plano de Deus continua se cumprindo, mesmo quando o inferno se levanta. A história oculta do céu não terminou. Ela está apenas começando, e você faz parte dela.